Os profissionais de enfermagem estiveram na chamada linha da frente do combate à pandemia Covid-19. O nosso convidado neste espaço de atualidade, Ricardo Correia de Matos, presidente da Ordem dos Enfermeiros na região centro. Embora habituados a lidarem com situações de risco, estavam os enfermeiros preparados para lidar com esta pandemia, Ricardo? Bem, muito bom dia. Olá, António. Muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto participar nestes projetos. Eu devo começar por dizer que não. Nenhum profissional de saúde esteve ou está preparado para lidar com uma situação destas. Nós não temos uma cultura de pandemias, ao contrário, por exemplo, dos nossos colegas asiáticos, que têm há mais de 20 anos já um projeto enraizado no combate a este tipo de vírus. Nós, infelizmente, na Europa não temos, e Portugal, obviamente, que fruto também daquilo que são as debilidades do nosso Sistema Nacional de Saúde, nomeadamente o déficit estrutural de recursos humanos, não conseguimos manter as equipas preparadas para lidar com uma situação destas. Eu devo também reconhecer que, apesar dos esforços do Governo em conter rapidamente as várias cadeias de transmissão do vírus, a nível institucional, demorámos um pouco até a definir os processos de contingência, quer os planos, quer os circuitos Covid e não Covid, e isto obviamente que revelou-se bastante difícil de construir em pressão, e é disto que nós estamos aqui a falar. Portanto, houve efetivamente um déficit de planeamento. Não culpo obviamente ninguém em específico, portanto estamos a falar de uma cadeia de responsabilidade e de um processo complexo que deve envolver sempre o máximo da equipa multidisciplinar, e obviamente que quando o vírus chegou a Portugal e alastrou de uma forma significativamente rápida logo no início, encontrou quer essas deficiências estruturantes do sistema, quer a não preparação dos profissionais, e talvez tenha sido esta a razão específica para nós termos tido um número tão elevado de profissionais de saúde infectados. Ricardo, olhando para a Europa e para o mundo, temos a sensação que quase todos os países foram apanhados desprevenidos. Como é que numa sociedade, isso que muitas pessoas nos perguntam, como é que numa sociedade tão evoluída, tão moderna, com controle disto, daquilo, do outro, se deixaram ultrapassar por isto? Era inevitável ou não? Este é um tema que a mim me diz muito, como sabe. Eu acredito que durante muitos anos os sucessivos agentes políticos não olharam para a saúde como um fator construtivo de desenvolvimento socioeconómico, e também muitas vezes aquele discurso simples de que efetivamente o SNS é o fator de coesão social mais importante que nós temos, não se traduzia depois naquilo que é a operacionalidade das políticas. Portanto, eu diria que os agentes políticos sucessivos, não só de Portugal, e eu aqui se calhar retirava da equação alguns países da OCDE que efetivamente conseguem ter sistemas de saúde muito robustos, mas a maior parte não tem. Não tem porque não consciencializaram quer a população, quer os restantes stakeholders desta necessidade de consolidarmos um sistema de saúde forte. E eu não quero dizer com isto que não investimos aquilo que era necessário, ou que efetivamente, ou puxar o discurso àquilo que são a falta de recursos humanos. Estamos a falar de um pensamento político e estratégico para o desenvolvimento de um país. Eu gosto muito de dar o exemplo da Dinamarca, porque efetivamente a Dinamarca neste âmbito é um exemplo a seguir. A Dinamarca há mais de 30 anos que percebeu que tinha sempre ou teria sempre um obstáculo a esta consolidação, que eram os recursos financeiros. Os recursos financeiros são sempre limitados, como todos sabemos, mas a Dinamarca conseguiu construir um sistema onde percebeu que a integração rápida da saúde e da segurança social traria uma mais-valia imediata à sociedade. E eu falo disto há mais de 4 anos. Nós temos vários estudos publicados a nível internacional nesta matéria, que efetivamente cometemos um erro grave político. Nós temos uma separação muito forte entre o que é o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social, por vezes tem vários nomes, não importa, mas a verdade é que nós temos alocado um financiamento de cerca de 20, 25 mil milhões de euros para o setor social,
e apenas 11 mil milhões de euros para o setor da saúde. Quando se sabe, e estamos a falar de evidência científica internacional, que qualquer grau de ineficiência na saúde vai se repercutir num gasto excessivo no setor social. Isto é, sempre que a saúde não consegue reabilitar uma pessoa em tempo útil e reinseri-la novamente no mercado de trabalho e na sociedade, vai gerar aqui uma despesa acrescida no setor social. E é este pensamento integrado político que Portugal teima há mais de 20 anos em não cumprir. Eu relembro que nós... Ricardo, será caso para perguntar um pensamento tão simples e linear como é que não se percebe, não é? Sim, nós em 1981, salvo erro foi em 81, tivemos efetivamente o Ministério Integrado, mas infelizmente a partir desse governo nunca mais tivemos a coragem política de o integrar, mas efetivamente parece simples dito assim, mas eu também sei que seria um ministério complexo, um ministério gigante, mas mais importante é percebermos como é que nós continuamos a financiar de forma cega e de forma abstrata um setor social com 26 mil milhões de euros, estamos a falar mais do dobro da saúde, quando efetivamente se conhece que temos graus de ineficiência muito elevados na saúde, e eu não quero de todo que me julguem corporativista nesse sentido, mas a verdade é que existe, e não podemos ter medo de falar dele, porque sempre que eu nos últimos 4 anos discutia o Sistema Nacional de Saúde com os agentes políticos, o obstáculo principal foi sempre o mesmo, que é como nós vamos pagar, como se paga, onde se vai buscar o dinheiro para pagarmos um sistema mais robusto, um sistema mais consolidado. E, não é preciso mais dinheiro, é preciso sabê-lo gerir, é isso? Mas sem dúvida, sem dúvida. E o professor Adalberto tinha este pensamento, ele dizia muitas vezes que tínhamos efetivamente uma má gestão na saúde, mas não é uma má gestão específica das organizações de saúde. Todo o sistema provavelmente estará errado, desde a nomeação política dos nossos agentes que governam as instituições, desde depois o sistema financeiro. E porquê? Porque nós temos uma dependência criada brutal no nosso sistema. Portanto, está a fazer a defesa do Serviço Nacional de Saúde ou da privatização do mesmo? Não, a privatização eu penso que não é necessário discutirmos essa medida neste momento. Eu sou um grande defensor de que o sistema deve trabalhar para as pessoas, não tenho qualquer tipo de ideologia marcada, nem nenhum tipo de prioridade. É que há um bocadinho às vezes a ideia de que a boa gestão só se consegue no privado. Não sei se discordo. Eu não concordo. O que eu defendo e acredito é que o sistema privado tem fatores de motivação diferentes do sistema público. Repara, nós no nosso SNS temos Ricardo, mas não deixa de ser curioso como é que os profissionais de enfermagem e também nos médicos, se calhar mais nos médicos do que nos profissionais de enfermagem, ou nos dois é igual, pois vão trabalhar para o privado, mas nunca deixam o público, não é? Correto, porque efetivamente o público é aquele que lhes garante um desenvolvimento profissional. Pode ser pouco, pode estar limitado. Quer dizer, o público é bom, mas o privado é bom, mas deixemos continuar no público, não é? Pronto, sim, mas eu nesse aspecto defendo há muitos anos que deve existir regras de exclusividade, principalmente naqueles agentes que possa suscitar alguma incompatibilidade profissional, ética ou moral. Portanto, eu penso que nesse ponto até o próprio governo está alinhado, falta efetivamente aquele passo de coragem de tomar esta decisão. Mas voltando àquele assunto em particular, é que nós temos uma promiscuidade grande no nosso SNS, no nosso sistema público, é que nós financiamo-lo praticamente todo, mesmo as ULS, quer o sistema SA, quer o GPS, nós financiamos-lo através da produtividade. Portanto, o fator maior do volume de negócios é pela produtividade. Isto é, quanto mais cirurgias uma instituição de saúde fizer, melhor financiamento ele vai ter. Quantas mais cirurgias e mais consultas externas ele tiver, mais financiamento ele vai ter e, portanto, quer queiramos, quer não, estamos a criar uma dependência no sistema. Estamos a dizer às pessoas que compensa ficar doentes, porque só com a doença nós vamos conseguir ter um sistema financiado. E é logo aqui que o sistema privado difere. O sistema privado não vê isto assim, em parte nenhuma do mundo. Portanto, aquilo que existe é uma responsabilização acrescida do profissional de saúde, há uma responsabilização naquilo que é o ganho de saúde gerado pelaquela instituição, e efetivamente falta isso no nosso sistema público. Portanto, eu diria, para nós se calhar sintetizarmos esta ideia, eu diria que há um obstáculo grande financeiro,
e também económico, porque é diferente, mas há efetivamente problemas graves de tesouraria. Há um modelo de financiamento que está completamente errado, e isto não é demagogia, portanto, isto é aceito por todos os stakeholders da saúde. Estamos a falar de associações profissionais, estamos a falar de associações de grupos, por exemplo, a APA e outras que efetivamente reconhecem à data que temos um modelo de financiamento obsoleto e é obstáculo a que exista um desenvolvimento positivo do nosso sistema de saúde. Agora, qual é que é a minha esperança? A minha esperança reside exatamente nesta pandemia. E porquê? Porque eu olho para esta situação também como uma oportunidade de nós melhorarmos os sistemas, de nós finalmente termos equipas de trabalho integradas e por esta via conseguirmos criar, e ainda hoje de manhã eu falava isto também com um jornalista, conseguirmos criar uma onda de exigência da base, dos profissionais operacionais, aqueles que estão no terreno, um grau de exigência em toda a cadeia, a cadeia hierárquica, para que consigamos mudar políticas. E, portanto, eu acredito que hoje já não é mais uma luta de uma classe, ou uma luta de uma ordem profissional, ou uma luta de um sindicato, já não se trata disto. Trata-se de nós, entre todos, conseguirmos construir um caminho de integração profissional e de integração dos vários setores da cadeia de valor dentro do Sistema Nacional de Saúde. É isto fundamentalmente o grande desafio. O cidadão português hoje pode-se questionar se o Serviço Nacional de Saúde, que muitos diziam que ia colapsar nesta pandemia, resistiu, embora também graças ao facto de não ter havido tantos casos como se temia no início. Porque é que não funciona bem nos outros momentos? E, portanto, a partir de agora poderão também começar a exigir que o Serviço Nacional de Saúde funcione também bem para além da pandemia. É expectável que assim seja? É expectável que assim seja, por uma razão simples. Nas grandes dificuldades, o ser humano constrói coisas extraordinárias, correto? Que se calhar, quando tudo está bem, não é? Quando tudo parece correr dentro da normalidade, as pessoas não estão focadas em melhorar os processos. Nas grandes dificuldades, como efetivamente há limites e trata-se da vida das pessoas, há uma pressão consciente e ética a alterar o sistema e a mudar os modelos. E, portanto, eu acredito que neste momento estamos num passo destes. E, portanto, puxando um pouco àquilo que deve ser o papel dos enfermeiros, a grande campanha internacional de 2020, portanto, além de ser o Ano Internacional do Enfermeiro, pela primeira vez foi emitido um relatório do estado da enfermagem no mundo, dentro dos parceiros da OMS, claro. E, portanto, estamos a conseguir perceber porque é que em alguns países não conseguimos ter sistemas robustos e integrados, que trabalhem para a saúde das pessoas, que trabalhem com base de graus de eficiência e de eficácia elevados, para que as pessoas que iniciem processos de doença consigam rapidamente reverter e entrar novamente naquilo que é o seu mercado de trabalho, a sua família, a sua sociedade. Porque é que nós não estamos a conseguir fazer isto de uma forma rápida e temos índices de abstinência elevados e níveis de ineficácia elevados? Em primeiro lugar, porque criámos em Portugal, desde há muitos anos, um sentimento corporativista elevado. Eu devo dizer, sem qualquer tipo de problema, porque é a verdade, é este o meu pensamento, não existe nenhum setor na sociedade mais complexo que a saúde. A saúde é, indubitavelmente, o setor mais difícil de gerir de toda a sociedade. E, infelizmente, os políticos ainda não olharam para esta realidade de uma forma séria. E, portanto, a partir do momento que continuamos a permitir nomeações políticas para cargos de gestão e cargos de responsabilidade técnica dentro do nosso Sistema Nacional de Saúde, estamos a violar um pressuposto que é fundamental para que tenhamos um sistema robusto, que é as melhores pessoas nos lugares decisivos. Portanto, eu há 2 anos atrás fiz uma visita à Suécia para conhecer o sistema nacional deles e eles ficaram estupefactos e não encontraram argumentos como é que nós, ainda à data de hoje, continuamos com estas políticas de nomeação. E, portanto, este é um ponto fundamental. Depois leva-nos a outro, tem a ver com a autonomia da gestão. Portanto, não é possível nós continuarmos a ter conselhos de administração responsáveis, céleres, eficientes e eficazes se continuamos a limitá-los na sua ação de autonomia. Portanto, se eu continuo a limitar a autonomia de um conselho de administração naquilo que é o desenvolvimento das suas competências e para as quais eu o nomeei, eu,
eu, o governo, obviamente que eu estou aqui a criar uma barreira. Quando eu não permito que um TAC veja a sua lâmpada substituída num prazo útil, e, portanto, um prazo útil substitua-se por uma semana, eu estou aqui a criar uma dependência brutal, porque eu tenho o setor privado que consegue reequipar-se rapidamente. Portanto, aquilo que está a acontecer neste momento são pequenas limitações, mas que, naquilo que é o funcionamento geral de um hospital, terá depois um impacto global. Portanto, há aqui vários desafios. Um outro que eu diria que é absolutamente fundamental está relacionado com as equipas multidisciplinares. E, portanto, eu não quero, neste momento, também estar a puxar aquilo que é o interesse da enfermagem, não se trata disso, trata-se de olhar para o sistema como um todo e perceber qual é que é o papel que todos os profissionais podem desempenhar para atingir os melhores resultados, e é este pensamento que o privado consegue impor com relativa facilidade e que o setor público não tem conseguido, que é reorganizar-se com vista a concretização de objetivos específicos e indicadores muito específicos. E, portanto, a integração das equipas multidisciplinares naquilo que é o cuidado multidisciplinar, este chavão que falamos nele há 20 anos e não conseguimos operacionalizá-lo, é indubitavelmente, eu diria até, o maior desafio que nós vamos enfrentar já em 2020 e em 2021. Ricardo, a propósito do estado do setor de enfermagem no mundo, vamos aqui olhar um bocadinho para o nosso país e também para a nossa região centro, da qual o Ricardo é presidente da Ordem dos Enfermeiros. Qual é o estado da enfermagem? Aqui dois centros hospitalares que nos dizem muito respeito, o Centro Hospitalar Tondela Viseu e também o Centro Hospitalar dos Hospitais da Universidade de Coimbra. Hoje, sem corporativismo, qual é o estado da enfermagem nestes dois centros? Bem, sem qualquer corporativismo, e estão-nos a ouvir milhares de pessoas. A enfermagem vive um momento de grande afirmação. Eu colocaria a tónica naquilo que é o empoderamento do profissional, sem qualquer tipo de corporativismo, que é o profissional perceber, neste caso o enfermeiro, perceber o papel que pode ter junto da sua organização, no seu contexto de trabalho, naquilo que é a construção, quer de políticas, quer de processos de resolução. Isto é, quanto mais depressa nós conseguirmos envolver os profissionais de saúde na tomada de decisão institucional, mais depressa vamos construir sistemas robustos. E isto é um desafio enorme, porque desde há 20 anos, eu diria 20 anos talvez, que os profissionais de saúde, e com tónica específica nos enfermeiros, viram o seu papel ser diminuído dentro das organizações. E isto é absolutamente imperdoável. E isto custou-nos, além de nos custar muito dinheiro, custa-nos também a saúde. E isto custa-nos a todos, obviamente. Portanto, um grande desafio neste momento é nós conseguirmos dotar o enfermeiro de uma consciencialização saudável, consolidada, do papel que pode ter no desenho do seu serviço, no desenho da sua instituição. E é só depois deste empoderamento estar realizado é que vamos conseguir criar graus de exigência na cadeia hierárquica que permitirá que os conselhos de administração e sucessivamente a ARS, a CSS e, por fim, o nosso governo, de tomar medidas políticas consolidadas e fortes neste sentido, que é dotar os profissionais do seu projeto profissional. É isto que está a faltar em Portugal. E quando o António me pergunta, então qual é o Estado? O Estado, neste momento, não é positivo. Não é positivo porquê? Porque os enfermeiros não têm um projeto profissional saudável. Um profissional que inicia hoje a sua vida não consegue perspectivar como é que irá estar dentro de 10 ou 15 anos. E é precisamente este projeto profissional que os países mais desenvolvidos a este nível, nomeadamente o Reino Unido, o Canadá, os Estados Unidos, a Nova Zelândia, inclusivamente também a França ou até a Espanha aqui mesmo ao nosso lado, consegue oferecer aos profissionais, que é uma carreira, que é um projeto profissional aliado ao seu projeto de vida pessoal. Isto é absolutamente imprescindível. Portanto, qual é que é aqui a minha grande crença? É que esta dificuldade que nós estamos a viver neste momento de reconstruir os sistemas de saúde para lidar com o coronavírus, promova dentro dos profissionais esta consciencialização do poder que cada um de nós tem. E porquê é que eu coloco muito o foco naquilo que é o empoderamento individual? Porque eu já senti na pele, eu trabalho desde 2003, portanto desde 2009 abracei
concomitantemente outro projeto na área económica e na área da gestão, que sempre consegui, portanto, trabalhar nas duas áreas até conseguir, portanto, ser eleito para a Ordem dos Enfermeiros em 2016. Mas eu senti desde 2016 que nós temos um obstáculo muito grande naquilo que é a construção política central, que são os graus de exigência. Eu já percebi que se não for a exigência dos profissionais e da população a criar no agente político, nós não vamos conseguir construir um político amanhã que pense diferente daquilo que tem vindo a ser a realidade dos últimos 20 anos. Isto na minha cabeça está muito bem consolidado, porque eu já estive e estou, portanto, em mesas de negociação daquilo que são os percursos profissionais. Portanto, os enfermeiros também têm que ser mais exigentes, é isso? Claro, mas sem dúvida. E são poucos hoje? E são pouco exigentes hoje? Ou não? Eu diria que com a visibilidade que este grupo trouxe para a Ordem dos Enfermeiros e com a visibilidade que a Ordem dos Enfermeiros tem tido nos últimos anos, criou-se este grau de exigência. Efetivamente, os enfermeiros, aliás, o centro hospitalar onde ela pisou é indubitavelmente um grande exemplo da construção de exigência. Eu, quando tomei posse em 2016, encontrei um grupo profissional profundamente desmotivado nesse centro hospitalar. E hoje já não vejo assim. Hoje vejo um grupo profissional motivado, um grupo profissional consciente do seu papel e exigente. Não é por acaso que eu, na secção regional do centro, eu recebo dezenas de exposições, de críticas, de construções que os enfermeiros enviam para aqui, portanto, das suas próprias instituições. Eu penso que nós, com a visibilidade que conseguimos dar, quer à Ordem dos Enfermeiros, quer ao grupo profissional, está a ser criado, ainda não estamos, eu diria que ainda não atingimos uma plenitude desta exigência que eu gostava que fosse criado rapidamente, mas não estaria a ser sério se não admitisse uma diferença estruturante nesta área. Portanto, hoje, o que é que eu quero dizer em suma? Hoje, os enfermeiros estão muito mais conscientes do papel que podem ter. E, portanto, eu acredito que este será o rastilho para que consigamos construir um sistema de saúde mais saudável, mais robusto e mais integrado. Isto é absolutamente fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Ricardo, ia-lhe colocar agora o desafio de olharmos um bocadinho para a experiência à volta desta pandemia e da prevenção do contágio do coronavírus. O que é mais difícil para um enfermeiro? É o desconhecimento que se tem do vírus, que poucos conhecem sobre a sua evolução, a forma como se pode haver mutações, que ainda não está bem clarificado, ou o enorme risco de contágio? Qual é o maior desafio para o enfermeiro? Bem, eu penso que neste momento o maior desafio é nós conseguirmos dotar as equipas com o número de enfermeiros suficientes para que diminuamos ao máximo o risco de contágio e o risco de criação de cadeias de contágio. São duas coisas diferentes. Portanto, eu colocava o desafio aqui, que é nós conseguirmos dotar. E conseguimos-lo. Na maior parte dos casos, pelo menos do que sejam do meu conhecimento, nós conseguimos dotar as equipas com o número de enfermeiros. E porquê? Porque o Estado permitiu a contratação de novos enfermeiros para os hospitais e os hospitais seguiram esta política e contrataram um número de enfermeiros, não aquele que seria o ideal, mas contrataram alguns. E depois, fruto também daquilo que foram o encerramento de algumas cirurgias programadas e de alguns serviços e a fusão de outros serviços, conseguimos disponibilizar enfermeiros para dotar essas equipas com melhores recursos. Mas neste momento, o António tocou em dois pontos também muito importantes. Em primeiro lugar, é o desconhecimento que nós temos da virulência do vírus e da transmissibilidade do mesmo. Portanto, aquilo que vamos sabendo são alguns estudos que alguns grupos cientistas vão tornando público e, infelizmente, alguns até se contrariam. Portanto, há, neste momento, um grande desconhecimento da atuação deste vírus e depois há também um enorme desafio que está relacionado com os mecanismos de proteção. Portanto, não só os equipamentos de proteção individual, que são escassos, e por muito que o Governo venha dizer que não há em número suficiente, portanto, aquilo que está a acontecer neste momento... Continua a não haver nesta altura? Não há. Aquilo que há neste momento é um racionamento grande, quer de máscaras, quer de fatos, quer de viseiras, quer de cobre-botas, quer de cóbulas. Portanto, aquilo que tem existido é um racionamento. E o que é que eu quero dizer com isto? Um enfermeiro que trabalha 12 horas, fruto deste racionamento, está obrigado a permanecer com a mesma máscara entre 4 a 6 horas, repare.
o que é profundamente difícil em termos de gestão de cuidados e daquilo que é também a própria sanidade do enfermeiro, isto é, portanto, os enfermeiros têm que ir, se tiverem que ir a uma casa de banho, os enfermeiros ou outro grupo profissional, nomeadamente os auxiliares de ação médica, os assistentes operacionais também passam muito tempo dentro dos quartos, mas os profissionais têm que ir à casa de banho e, portanto, esse processo implica a retirada de todo o equipamento de proteção e depois terá que voltar a colocar um novo. Portanto, esta gestão efetiva e muito sobre alguma pressão tem gerado também alguns conflitos dentro das equipas. A nossa sugestão, aquilo que são os nossos padrões de qualidade, aquilo que são as nossas recomendações às instituições, é que se efetivamente têm dificuldades no fornecimento deste tipo de equipamentos, têm que o tornar público. Porque aquilo que está a acontecer são duas informações contraditórias. Por um lado, nós sabemos, nós, ordem profissional, por via dos nossos membros e também por via de conselhos de administração responsáveis, que nos reportam dificuldades no fornecimento desses equipamentos, e depois outro discurso do governo, que obviamente tem uma amplitude muito maior, porque passa na televisão e, portanto, dá uma sensação de segurança a toda a população nesta matéria, mas temos que pensar que se efetivamente há uma sensação de segurança, muito se deve a esta gestão dura para os profissionais, e não é conveniente que isto se mantenha durante um período alargado de tempo. Portanto, nós tivemos um período excepcional durante o estado de emergência, foi de adaptação a todo o sistema. Portanto, neste momento, eu espero que o Governo já tenha assegurado canais de fornecimento seguros destes equipamentos de proteção. Mas não estamos melhor agora do que estávamos no início, ou continua a situação tão dramática? Não, eu diria que estamos melhor no sentido de que este confinamento que nós causámos à população libertou o nosso SNS para lidar com o coronavírus com outra folga de dotação, quer de recursos humanos, quer de material. Repare, nós tivemos, e isto é um estudo que foi publicado há 3 dias atrás, nós nos últimos 2 meses tivemos uma redução de cerca de 50%, quando falamos em termos globais da triagem de Manchester, estamos a falar de 50% de redução de acessos às urgências. Portanto, só este fenómeno reduz e muito o consumo de recursos a nível hospitalar. Então devemos estar preocupados agora com o regresso das consultas externas, da reprogramação das outras cirurgias. Poderá haver aqui falta de resposta, ou o sistema já está montado com o sistema dito normal e a resposta Covid e, portanto, devemos estar mais sossegados ou não? Bem, eu não diria sossegados. Eu, com o conhecimento que tenho, continuo muito preocupado. E estou muito preocupado pela seguinte razão. Em primeiro lugar, eu tenho a consciência plena de que o número de infectados que Portugal teve, que é reduzido tendo em conta aquilo que são os números internacionais, muito se deve ao precoce confinamento da população, que começou muito antes do decreto de estado de emergência. Eu penso que aqui estamos todos de acordo quando dizemos que a população teve consciência desta necessidade muito mais cedo do que o próprio governo. No entanto, também sabemos, porque é essa a história e é essa a evidência científica do estudo de outras pandemias que o mundo já conheceu, que efetivamente as vagas consecutivas, 2 ou 3, são sempre piores do que a primeira. Portanto, o exemplo mais concreto que nós temos e mais próximo é a gripe espanhola, portanto, que tivemos 5 vezes mais contágio e casos positivos na segunda vaga do que na primeira, com uma distância de 4 meses. Portanto, aquilo que eu quero dizer é que da primeira vaga para a segunda vaga em 1919 tivemos um aumento de 5 vezes. Portanto, continuar a estar atentos e até com atenção redobrada é necessário. Claro, eu reconheço que a economia tem que iniciar e, portanto, Portugal, fruto daquilo que é o seu padrão e a sua estrutura económica, não pode todo estar muito mais tempo num confinamento económico, não pode. No entanto, também me parece irresponsável muitas vezes ouvir agentes políticos com muita importância, porque estão em cargos de relevo, em cargos de decisão, portanto, suavizar este retorno à normalidade. Portanto, quando nós dizemos e legislamos
que temos que usar uma viseira ou uma máscara, estamos a ser irresponsáveis. Não é verdade. Um equipamento não substitui o outro. Portanto, aquilo que tem que existir é uma responsabilização muito séria de toda a população neste combate ao Covid, agora que estamos a desconfinar, e, portanto, o uso de máscara de proteção deveria ser obrigatório em todos os espaços públicos e comerciais, em todos. Portanto, não deveria ser permitido nesta fase nós deambularmos numa rua ou irmos a uma praia sem máscara, devia ser proibido por lei. Portanto, isto por uma questão de responsabilização pública. E porquê? Porque nós estamos a depositar, portanto, a nossa esperança naquilo que é a responsabilidade coletiva de toda uma população. E nós já sabemos, fruto daquilo que é a nossa história, que não resulta. Nós precisamos, nesta fase, por uma questão de saúde pública, de regras muito rígidas naquilo que é o retorno à nossa vida normal. E, portanto, neste sentido, eu penso que o Governo está a facilitar. O Governo devia ter ido muito mais longe e não devia, e devia também... Portanto, devíamos andar na rua de máscara? Obviamente que sim, obviamente que sim. Obviamente que sim. Não só nos locais fechados, nem transportes públicos. Locais fechados. Não só. Nós temos vários grupos de cientistas que defendem que a partícula pode ficar até 12 horas suspensa no ar. Portanto, repare, se o coronavírus ficar 12 horas suspenso no ar, nós vamos respirá-lo quando passamos nos espaços públicos e nas ruas, e, portanto, tem que haver aqui uma responsabilidade. E eu, neste momento, preferia jogar pelo seguro, que é muito simples. Tendo em conta o desconhecimento científico que existe relativamente à ação deste vírus, e tendo em conta aquilo que é a realidade asiática, que é aí que, se calhar, nós nos devemos também centrar e tomar como referência, porque eles têm 20 anos de experiência de luta contra coronavírus. Este não é o único coronavírus que já existiu, atenção. Portanto, eles têm muitos anos de experiência e é muito raro nós vermos os asiáticos a deambular nas ruas sem máscara. Portanto, é muito comum vê-los em períodos normais. Em períodos de pandemia, obrigatoriamente, esta é uma exigência. Nem Macau, por exemplo, à data de hoje, desconfinou esta medida. E, portanto, a China, neste momento, tornou como obrigatório, portanto, esta medida novamente. E, portanto, Portugal, eu acredito que não podemos nos esconder naquilo que é... Portanto, mais tarde ou mais cedo vamos todos andar de máscara na rua, enquanto não chegar a vacina e a cura para a Covid-19. Se chegar, eu acredito que até esse momento vamos ter que andar por uma questão de segurança, por uma questão de saúde pública, uma questão de respeito uns pelos outros. Devemos efetivamente usar máscara em todos os espaços. E, portanto, eu sei que isto custa muito. Eu sei que isto é uma transformação naquilo que é os nossos hábitos de vida. Nós somos um povo extremamente dócil, extremamente próximo do outro. Nós gostamos do contacto físico, gostamos do abraço, gostamos do beijo, gostamos do toque. Mas neste momento, enquanto não há um conhecimento amplo, científico, da ação deste vírus, a minha recomendação é que efetivamente as pessoas usem mecanismos de proteção individual, máscara, usem mecanismos de etiqueta respiratória, nomeadamente dos períodos de tosse e da higiene das vias aéreas de uma forma correta, e, portanto, existe amplas informações já sobre esta medida, e a lavagem das mãos, que é absolutamente fundamental. Portanto, a utilização permanente ou de forma muito periódica da desinfecção das mãos através de gel alcoólico, porque as pessoas não conseguem andar na rua e lavar as mãos de forma muito frequente. Portanto, estas três medidas deveriam ser tornadas e legisladas como obrigatórias durante os próximos meses. Eu disse, não tenho absolutamente dúvida nenhuma, é um erro que o Governo está a cometer neste momento, é não decretar e não legislar neste sentido. Ricardo, para terminarmos, está confiante que agora com o desconfinamento, havendo mais casos, havendo mais procura também dos hospitais por causa das ditas doenças normais, o sistema vai continuar a responder ou não? Eu quero acreditar que sim, eu quero acreditar que vai. E porquê? Porque nós sempre nos conseguimos transcender nas lutas. Deixe-me só acrescentar-lhe aqui mais um dado. Seria importante que as pessoas que não tenham necessidade de ir ao hospital deixarem de ir nesta altura e só irem mesmo aquelas que têm mesmo necessidade? Isso é absolutamente fundamental. Tomara eu ter uma varinha mágica que possamos consciencializar toda a gente do circuito que deveria ser já uma prática normal e usual e cultural. Mas mesmo aqui,
eu continuo a achar que podemos e devemos, principalmente os stakeholders, nomeadamente as câmaras municipais, os ACES, as instituições de saúde, os hospitais, as ULS, as ordens profissionais, temos aqui um papel absolutamente fundamental na reeducação das pessoas. E, portanto, ainda ao ponto que o António acabou de frisar, que é muito importante, todas as pessoas perceberem que temos um circuito que devemos respeitar para libertar as nossas urgências para aqueles casos que verdadeiramente necessitam. Por caso contrário, vamos entupir novamente as nossas urgências, vai deixar de ser já uma questão de dotação dos recursos humanos, passa a ser já uma problemática física das próprias instalações e aí será de uma resolução muito difícil a curto prazo. Portanto, o nosso ponto muito concreto é este. As câmaras municipais, todos os stakeholders têm de abraçar este projeto de reeducação para a saúde das pessoas, naquilo que é a prevenção, naquilo que é a promoção, não só de hábitos de vida saudáveis no combate ao Covid, mas também na procura dos nossos cuidados de saúde, portanto, utilizar o nosso centro de saúde, utilizar os nossos ACES, utilizar as nossas USFs, usar os nossos enfermeiros de família, e só, efetivamente, depois de uma instalação de uma doença grave, efetivamente, de um conselho, quer do nosso SNS 24, é que procurar o serviço de urgência do centro hospitalar de referência. Ricardo, muito obrigado pela partilha desses conhecimentos e dessas sugestões e desses avisos à população. Temos a oportunidade em breve de voltar a falar sobre estes assuntos da saúde e da enfermagem. Até um dia destes e obrigado. Obrigado, António, o gosto foi todo meu, muita saúde e um grande abraço a todos aqueles que nos ouvem. Vamos ultrapassar esta dificuldade, eu não tenho a menor dúvida, mas para isso precisamos da colaboração de todos e, portanto, esse é indubitavelmente o nosso maior desafio, trazer toda a gente para esta grande luta que vamos atravessar nos próximos meses. Muito obrigado, António, muita saúde para todos. Ricardo Correia de Matos, Presidente da Ordem dos Enfermeiros na região Centro, hoje no Espaço Atualidade do Jornal do Centro.